Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos com os frutos da inveja, como já anunciávamos no final da última meditação. O ódio à bondade. Após contemplarmos dois frutos da inveja, a maledicência e a competição vaidosa, chegamos ao terceiro, o mais perverso de todos, o ódio da bondade. Vamos desculpar se trago à tona um comentário sobre esse mau fruto que fazia com expressões bastante chocantes um jornalista velho, rude e curtido nas lides profissionais. Dizia-me esse jornalista: o porco, para não sentir-se humilhado, precisa de transformar o mundo num chiqueiro, porque se ele provar que todos são porcos, então ser porco será normal. Com essas frases cruas, referia-se a um fenômeno atual e crescente, que você conhece perfeitamente bem. A campanha, atiçada sobretudo pela mídia, jornais, revistas, televisão, cinema, internet, de exaltação de atitudes e comportamentos objetivamente imorais, depravados, que se teima em apresentar como normais, modernos, positivos e desejáveis. Desde o marketing pornográfico e o lenocínio eletrônico até a iniciação sexual premarituríssima de crianças em programas e etc. E o aborto por atacado. E a infidelidade conjugal, basta passar ocasionalmente os olhos e os ouvidos por algumas telenovelas e, enfim, uma libertinagem sem nenhum freio de valores, já não apenas valores religiosos ou morais, mas valores de respeito mínimo à dignidade do ser humano. E, paralelamente a essa campanha de exaltação insensata do perverso, do anormal, do podre, fazia notar ao meu bom amigo que avançam os vagalhões de uma outra campanha, empenhada em conspurcar, seja como for, figuras íntegras do passado e do presente, que gostam de justa fama de honestos, de bons e até de santos, e não se para até encontrar ou inventar coisas que os infamem. Procurando derrubar essas referências de bondade ou de grandeza, procurando provar que a pureza e a santidade não existem na vida real, os devassos, os malignos e os infames sentem-se melhor. Eles trazem espetado na alma o espinho da inveja em forma de tristeza raivosa do bem alheio, da bondade, porque esta bondade dos outros os acusa, os repreende no segredo da sua consciência. Para livrar-se desse mal-estar, então decidem que a bondade moral e a santidade não existem, e que se alguns parecem íntegros e santos, na realidade são os hipócritas, e cá estão eles, os caluniadores, para prová-lo, para demonstrá-lo. Um atrás do outro, vêm aparecendo livros, artigos, programas televisivos, entrevistas, ensaios históricos, cujo único objetivo é denegrir, provando mediante a manipulação de dados e de testemunhas, ou com a calúnia pura e simples, que quem parecia bom não o é,
quem parecia puro é o mais sujo, e quem parecia santo é um falso. Basta citar 2 fatos relativamente recentes. Uma conhecida e poderosa emissora de televisão britânica lançou no ar um programa destinado a desacreditar a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, a abnegada e humilde servidora de Deus. Nos mais pobres entre os pobres, aparecia no tal programa como uma demagoga obscurantista, escrava dos poderes terrenos, propagandista de causas reacionárias. É confortador constatar que o jornal laico Times de Londres reagiu com o seguinte comentário: uma das provas da santidade é a magnitude da ira que provoca entre os que a rejeitam. Um segundo exemplo de aversão à santidade é o recente livro, relativamente recente, de um badalado escritor escandinavo que, a pretexto de fazer um romance histórico, põe na boca da antiga amante de Santo Agostinho, que realmente existiu antes da conversão, críticas dilacerantes contra o santo, que a teria abandonado com um frio e repulsivo egoísmo. Um dado interessante deve ser salientado. Sabe-se por outras obras do mesmo escritor que ele é fervoroso defensor do divórcio. Esse escritor que tem pena de que Santo Agostinho se tenha separado da sua amante. Sendo assim, impõe-se uma conclusão. Para esse autor, é coisa boa, normal, que o marido largue a mulher ou a mulher largue o marido, sempre que seja para trocá-lo por outros. Mas é um crime inaceitável um amante largar a concubina e trocá-la por Deus, pelo amor e a fidelidade a Deus. Não me parece que sejam precisos muitos comentários, a não ser que tenhamos perdido já quase totalmente a consciência moral. Estamos aqui perante um tipo de inveja destilada e envelhecida em corações degenerados, que se transformou em ódio puro. Os invejosos comuns ficam tristes, porque eles desejariam possuir as coisas boas dos outros, mas acham mesmo que são boas. Os odientos de que estamos falando, não. Sentem no fundo da alma que os valores morais cristãos e até do direito natural são coisas boas, mas não querem retificar, converter-se, mudar. Por isso, os valores morais os deixam tristes e revoltados, intranquilizam-lhes as consciências. Daí o ódio contra esses valores e contra os que se esforçam por vivê-los. No fundo, é o ódio contra a verdade e contra o bem. Com razão, se tem qualificado essa inveja como o pecado diabólico por excelência, porque é a inveja própria de Satanás. Na Bíblia, o livro da sabedoria diz que é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Com efeito, foi por inveja da felicidade dos nossos primeiros pais que o diabo os incitou a afastar-se do Senhor. Sereis como deuses, desobedecendo aos seus preceitos e precipitando-se no pecado, na dor e na morte, no pecado de orgulho e desobediência. Esse afundamento é o júbilo de Satanás. Não nos esqueçamos de que foi Satanás também quem fez de tudo para tentar desviar Cristo da sua missão. Foi ele que instilou o ódio contra Jesus no coração dos que o levaram à morte na cruz. Bem percebeu Pilatos desde o início do processo que, como diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, percebeu que tinham entregue Jesus por inveja,
Assim fazem os invejosos odiadores da santidade. E a essa aversão ao bem e aos bons, ainda acrescentam, com a sua consciência deformada, mais um tipo de inveja, que é característica dos que detestam a honradez e a bondade. A inveja do mal, inveja da esperteza maligna e dos vícios dos que são piores do que eles, mais espertos no mal do que eles, mais aperfeiçoados no mal do que eles. Trata-se da competitividade no mal, daquela espécie mórbida de inveja que tão ironicamente fustigava o poeta António Machado, espanhol. A inveja da virtude fez de Caim criminoso. Glória a Caim. Hoje é o vício o que inveja o invejoso. Quer dizer, a inveja da virtude fez de Caim um criminal que matou seu próprio irmão. Glória a Caim. Hoje, o que mais se inveja não é a virtude. O que mais se inveja, diz ele, é o vício. Éramos insensatos. Escrevendo a Tito, São Paulo lembra-se de como eram ele e muitos antes de abraçarem a fé de Cristo. Éramos insensatos, vivendo na malícia e na inveja. Está no capítulo 3 da carta a Tito. Insensatos. Esta é a palavra exata para qualificar os que vivem na inveja. A insensatez dos invejosos, pensamos agora nos invejosos comuns, consiste em que se atolam num engano fatal. Achar que a felicidade está, por assim dizer, na casa dos outros. A lógica do invejoso é esta: se eu tivesse o que fulano tem, seria feliz. Será? Vamos supor que conseguisse. Podemos estar certos de que ficaria sofrendo por não possuir os bens de que desfruta. De que desfruta o outro, Cicrano, e supondo que também os conquistasse, se consumiria por dentro para carecer dos bens que amealhou Beltrano, e assim por diante. Já um século antes de Cristo, o poeta latino Horácio, na sua primeira sátira, dedicada ao seu protetor Mecenas, dizia: por que, Mecenas, não há ninguém que esteja contente com a sua sorte? Quer a tenha conquistado por seus méritos, quer lhe tenha vindo fortuitamente, e julga felizes os que têm vida diferente. Raramente, continua o poeta Horácio, acharemos um homem que diga ter vivido feliz, e que ao terminar o tempo da vida parta satisfeito ou conviva satur, palavras do original latino, como um convidado saciado. Enquanto ficamos olhando para os outros e nos deixamos morder pelo vício da comparação, pelo verme da inveja, perdemos a felicidade. Tal como um balde furado deixa escapar a água. É preciso achar o nosso modo de ser felizes. É preciso encontrar a felicidade que Deus preparou para nós. É preciso, diria, achar caminhos de vida que avancem em sentido contrário ao da inveja. Se o da inveja conduz à tristeza, deve haver outros caminhos que levem para a felicidade. É justamente isso, é precisamente isso o que procuraremos descobrir na segunda parte, que é a mais ampla desta série de meditações.